Amém? Eclesiastes 2, verso 18, até o 26. Diz assim: Também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Todavia, se assenhoreará de todo o meu trabalho que realizei, e em que houve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então eu me volvi e entreguei o meu coração ao desespero, no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande mal. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Amém? Podem se assentar, fiquem à vontade. Hoje nós vamos ver a gramática tornando-se poesia. Logo vocês entenderão isso melhor. Não se preocupem agora. Mas nós vamos ver a gramática virando poesia. Nós estamos vindo domingo após domingo. Estamos vendo domingo após domingo, junto com o pregador Salomão, investigando o que pode dar sentido real à vida. O que pode dar sentido real à vida. E nós temos acompanhado com Salomão. Nós temos um pequeno intervalo, do aniversário da igreja de domingo passado, mas nós temos acompanhado com Salomão, desde o capítulo 1, verso 1, o que ele, que foi o homem que teve todos os bens, todo o dinheiro, todo o poder, tudo que seus olhos desejassem, Salomão teve. E nós temos vindo com ele, analisando e pesquisando se essas coisas trariam sentido realmente à vida. E nós já ouvimos buscar em coisas como a sabedoria, os prazeres da carne, a comida, a bebida, sabedoria, conhecimento. Em todas essas coisas nós podemos acompanhar Salomão buscando. Será que a felicidade está aqui? Será que esse é o sentido da vida? Será que aqui eu poderia me encontrar e ser feliz? E nós vimos que em todas essas coisas, Salomão provou e ele não pôde encontrar a real felicidade em nenhuma delas. Hoje nós continuaremos pesquisando com Salomão, junto com o pregador, como ele se diz no livro. Nós vamos continuar andando com ele, pesquisando se nós encontramos agora em outra coisa a felicidade. Onde está a felicidade? E tem sido muito bom, irmãos. Se tem sido para vocês tão bom assim como tem sido para mim, mas tem sido enriquecedor analisarmos as coisas da vida e vemos que às vezes nós buscamos encontrar felicidade nessas coisas, o sentido da vida nessas coisas. E assim como Salomão, no fim da vida dele, ele descobre que não estava nessas coisas, que nós possamos descobrir também. E hoje nós vamos falar sobre um dos lugares que Salomão buscou também, que muitas vezes nós buscamos. Nas outras coisas também nós buscamos. Nós tentamos achar os prazeres, comida, bebida, sabedoria, e também não encontramos. E agora nós vamos olhar para um lugar que Salomão também olhou, e ele buscou, que é no trabalho. Hoje nós falaremos sobre o trabalho. E muitos homens, muitas pessoas, têm pensado em estar construindo as suas vidas sobre o trabalho. E Salomão não foi diferente. E vamos ver em qual conclusão Salomão chegou também. E você deve ter percebido que até aqui o propósito desse livro, desta série, de Salomão quando escreveu, e de nós pregando essa série, qual o propósito disso tudo? Salvar a sua vida. Quem viu que eu coloquei lá no Facebook, no WhatsApp, falou, olha, não falte, pode salvar a sua vida. E realmente, Salomão ele tenta salvar a nossa vida, de uma vida de vaidade, de uma vida de vapor.
E nós vamos ver, e quem não acompanhou, sabe que quando Salomão fala vaidade, ele está falando vapor. É como um vento, como aquele vapor que nós sopramos. Sabe quando você vai para a escola de manhãzinha, assim, 6 horas da manhã, 7 horas, só para aquela fumacinha assim pela boca? E aí você vê, ela é bonitinha, daqui a pouco ela some e você não vê mais? Então, é dessa forma. É isso que Salomão diz. Vaidade é um vapor. Nós temos visto Salomão dizer que essas coisas são como um vapor, né? E Salomão tenta salvar a nossa vida de uma vida de vapor, de vapores do dia a dia. Ele tenta fazer isso. E no começo da série, eu disse que esse livro de Salomão, ele poderia ter 2 nomes diferentes, né? Que um deles poderia ser Um Homem em Busca da Felicidade, que é Salomão buscando a felicidade, e outro nome que é Um Manual de Como Salvar a Sua Vida. E vamos continuar tentando fazer isso hoje. Nós vamos falar sobre o trabalho, a busca por contentamento através dele. E é um assunto tão controverso. Você vai ver como às vezes na nossa vida é um assunto meio paradoxal o trabalho. E nós vamos ver como o mundo também enxerga da mesma forma. Como um assunto meio controverso, às vezes meio paradoxal de algumas formas, né? Alegria e tristeza estão presentes no trabalho. Nós passamos por isso, nós sentimos isso. Alegria e tristeza. Você vai perceber que você passa por isso também, no seu trabalho. Muitos filmes foram feitos sobre isso. Muitas músicas foram feitas sobre trabalho. Muitas obras de arte foram feitas sobre o trabalho. Porque é um assunto que desde a criação do mundo, e lá para frente nós vamos ver isso, gera polêmicas. O trabalho. Sempre gerou. Desde o princípio da criação. E ainda continua gerando até hoje. Tanto que nós vamos ver, e às vezes nós citamos músicas seculares, assim, para demonstrar que como a nossa cultura, como as pessoas estão vendo este assunto. Eu separei alguns pequenos trechos aqui para nós entendermos como o mundo vê essas coisas. E a primeira parte é de uma música que traz um certo confronto com a realidade, uma melancolia, falando sobre o trabalho. Legião Urbana. Acho que todos conhecem a banda, pelo menos. E a música deles diz assim: sem trabalho, eu não sou nada. Não tenho dignidade, não sinto meu valor, não tenho identidade. Diz também: mas o que eu tenho é só um emprego, é um salário miserável. Eu tenho o meu ofício que me cansa de verdade. Olha só como ele compara. Ele continua: tem gente que não tem nada, e outros que têm mais do que precisam. Tem gente que não quer saber de trabalhar. E quando chega o fim do dia, só pensa em descansar e voltar para os seus braços. Quem sabe esquecer um pouco de todo o meu cansaço nessa vida que não é boa, e nem podemos reclamar. Né? Olha só, ele diz, todos precisam de trabalho, mas eu tenho um emprego, que não é bom, mas a vida não é boa. Né? Mas nós precisamos. Chega à conclusão que nós chegamos muitas vezes, olha, não é bom, não é gostoso, mas dignifica. Mas é ruim, me traz cansaço, eu quero chegar em casa. Olha como é que ele tenta lidar de uma forma meio lá, meio cá. Uma banda muito famosa chamada Rush, não é aquela das meninas, não, é outra, né? Diz assim: eu acordo às 7, vou para o trabalho às 9, eu não tenho tempo para viver. Sim, eu estou trabalhando o tempo todo. Eu não vivo, eu trabalho. Você já parou se perguntando isso? Eu estou vivendo ou só estou trabalhando? Em algum momento você já pensou disso? Eu não vivo, eu trabalho. Sai de casa de manhã, e quem mora em São Paulo é pior ainda, né? Eu passo por lá, eu gosto de ir para São Paulo só para me lembrar de como é bom morar em Bauru. Né? Quando você demora 2 horas para andar 2 quilômetros, você fala como é bom Bauru, né? E quem mora lá, às vezes sai de casa 3, 4 horas antes do trabalho e volta 4 horas depois. E o sentimento, não, eu não trabalho, eu não vivo, eu trabalho. É maior ainda. Uma outra banda internacional chamada Creedence diz assim, e essa eu achei interessante, pedindo para não morrer, né? Não me leve na sexta, Senhor, porque é quando eu recebo pagamento. Deixe-me morrer no sábado à noite, antes que o domingo chegue à minha cabeça. Olha o pedido. Na sexta não, porque na sexta eu recebo pagamento. Então deixa eu receber o pagamento e viver no sábado. Mas ele está pensando, mas domingo já me lembra a segunda. Então me leve antes de começar o domingo, porque senão eu vou me lembrar da segunda e eu vou ficar deprimido. Então me leve, deixe-me gastar o meu salário. Né? É a mentalidade.
E no fundo, a gente tem um pouco desse pensamento também, né? Deixa eu me aproveitar o meu salário. Me leve antes que venha os tempos ruins. Quantas pessoas falam assim, olha, eu quero morrer, mas não quero ficar numa cama. Como se ela dissesse assim, olha, eu quero viver só o período bom. E não é errado você pensar que você não quer ficar doente numa cama. Não estou dizendo isso. Mas nós temos o pensamento de falar assim, olha, eu quero viver só a parte boa. A hora que estiver ruim, eu não quero mais. E ele fala isso sobre o trabalho. É a mentalidade, é a filosofia secular. Não é diferente muito do que nós pensamos. Outros também cantam coisas parecidas, né? Não estão aqui, mas Ed Mota diz assim, eu não nasci para trabalho. Numa música. Eu não nasci para trabalho. Às vezes nós pensamos isso também, né? Eu não nasci para trabalho. Seria bom uma cama, né? Uma rede e ficarmos ali. Mas não, nós vamos continuar andando. Um pensador do passado, Confúcio, dizia assim, escolha o trabalho que gosta e não terá trabalhar nenhum dia da sua vida. Também há quem não concorde com essa frase. Até mesmo um pensador contemporâneo nosso, que morreu há pouco tempo, quis dar sua contribuição. O famoso Seu Madruga. É o famoso não faz nada. E ele, em seu pensamento filosófico, ele dizia, não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. É um pensador contemporâneo. Né? Deu sua contribuição. O que eu estou querendo dizer é que esse tema ele é um tema controverso ao longo da história. Uns sentem prazer, satisfação, alegria quando falam de trabalho, outros sentem desespero, desânimo, dor. Tem um ditado americano que diz assim, o pássaro que acorda cedo é o que come a minhoca. Então, o que acorda cedo é o que come a minhoca. Só que se nós olharmos para o lado oposto, nós vamos pensar assim, mas a minhoca que acorda cedo é a que é comida primeiro também. Né? Então, nós ficamos em uma espécie de dualismo, né? O homem tenta a qualquer custo, e o homem tem tentado a qualquer custo burlar o trabalho. Com invenções. Ele inventa o controle remoto, para não ter que ficar indo até a TV, apertar o botão. O homem inventa o micro-ondas, para não precisar ficar esquentando a comida. Não, põe ali, coloca 1 minuto e está tudo certo. E as comidas que vêm nos micro-ondas também. A máquina de lavar, para não precisar mais ficar ali, né? As mulheres ainda mais antigas que lembram, que ficavam no tanquinho, esfregando. Aí o homem inventa a máquina, por quê? É uma forma de burlar o trabalho. Não, eu vou pular essa parte chata, eu coloco lá. Né? Então, inventam essas coisas também. E muitas outras coisas. E também nós temos o desejo ardente, se você tem, eu não sei você, mas não faça isso. É ganhar na loteria. Eu quero ganhar na Mega Sena. Mas o desejo, no fundo, é assim, para eu não precisar mais trabalhar nunca mais. Ou vai me dizer que se você ganhasse hoje na Mega Sena, amanhã você iria bater ponto às 8 horas da manhã? Não iria. Porque nós queremos achar uma forma de fugir do trabalho. Né? Isso é fato. Não, eu não quero ter que trabalhar mais. Quero ter tudo do bom e do melhor na minha mesa. E quero ter isso sem precisar trabalhar. Né? E alguns vão na fantasia também de passar num concurso. Falar assim, olha, o dia que eu passar num concurso eu não trabalho mais. Se eu passar num concurso, aí eu não preciso trabalhar mais. Né? Aqui na igreja nós temos alguns que são concursados e podem te desiludir. Né? Porque trabalham muito. Né? Concursados. Então não vá nessa ilusão. Olha, eu vou passar num concurso, daí meus problemas se acabaram. Eu não terei mais que trabalhar. Também é uma ilusão. O trabalho nos anima muitas vezes também, né? Quando começamos nele, aí nos animamos. Recebemos o primeiro salário, ficamos todos animados. Né? Cumprimos metas, concluímos projetos do trabalho. Nos animamos com isso. Né? Mas logo o salário acaba, a meta já foi renovada, o projeto já está ultrapassado. Né? Como lidarmos com isso? Ser tão bom e frustrante ao mesmo tempo. É bom, é gostoso, eu bati a meta, eu ganhei um bom salário, mas virou um mês, agora a meta começa do zero. Agora a minha luta começa de novo. Né? Eu corri, eu consegui, eu fiz um projeto maravilhoso, está pronto, aí eu entreguei para o cliente, agora tem outro para começar. Então, como nós lidamos com isso? Nós veremos como Salomão, com o trabalho debaixo do sol, é duro e é frustrante. Nós vamos ver isso. Mas, ao mesmo tempo, nos faz ver vislumbres da glória vindoura de Deus. O trabalho debaixo do sol,
Ele é duro, ele é frustrante, ele é trabalhoso, mas ele também nos permite vermos um pouco da glória de Deus futura. É isso que nós vamos ver. Começamos a ver então que o trabalho é duro e ele é frustrante debaixo do sol. Antes nós tínhamos visto, no último sermão da série, que o tolo e o sábio morrem. Os dois morrem do mesmo jeito e vão para o mesmo lugar, terrenamente falando. E aí, o pregador fala assim, olha, o tolo morre, o sábio morre, e os dois vão para o mesmo lugar. Ele começa a refletir sobre o trabalho. Olha, peraí, se o tolo vai morrer, ele vai para o mesmo lugar que o sábio, então, e o trabalho? Né? Se vou morrer como todo mundo, por que me afadigar tanto com o trabalho assim? Essa é a reflexão que Salomão começa a fazer. Né? E nós precisamos, nessa primeira parte, entender por que o trabalho ele é tão duro e fadigante. Às vezes você pensa assim, o trabalho é duro porque a minha empresa é uma empresa ruim. Não, o trabalho é duro porque o meu chefe é um chefe ruim. Não, o trabalho é duro só por causa do horário. Não, o trabalho é duro por causa do salário. Se fosse um salário melhor, e nós vamos ver que não é nada disso. Não é o horário, não é o chefe, não é a empresa. Essas coisas, elas potencializam. Né? Às vezes aquele chefe seu, ele potencializa o seu trabalho ruim. Mas não é dele a culpa. Gênesis 3, 17 e 19 diz assim, a origem do trabalho ruim, né? Depois da queda. E a Adão disse, porquanto deste ouvido a tua mulher, a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e do pó te tornarás. O trabalho, ele não é resultado da queda. Não foi porque o homem pecou, que o homem teria que trabalhar. A Igreja Católica ensina que o trabalho é uma maldição. Não é uma maldição. Pelo contrário, é uma bênção de Deus. Nós vamos ver isso. O que aconteceu com a queda então? O trabalho passaria a ser pesaroso. O homem teria que trabalhar, mas com a queda o trabalho começa a ser difícil. Com a queda o trabalho começa a ser sofrido. Foi isso que a queda fez. E a palavra de Deus nos diz que o trabalho seria pesaroso, nós comeríamos do suor do nosso rosto por todo o tempo. Não pense que aqueles que são milionários vivem tranquilos, não, irmãos. Não vivem. Ele diz que nós suaríamos para ter o pão nosso de cada dia. O trabalho nosso, então, não é mais como deveria ser antes. Então, esta é a origem do trabalho pesaroso. Né? E a Bíblia nos ensina que não é o resultado da queda, o trabalho. O resultado da queda é a fadiga, é a labuta dura. Isso sim é o resultado da queda. O trabalho seria darmos ordem ao caos. Esse é o trabalho que Deus nos confiou, darmos ordem ao caos. Como assim? Haviam milhares e milhares de animais. E aí Deus diz para Adão, olha Adão, tem muito animal. Está uma bagunça, ninguém sabe o nome de ninguém. Então você vai nomear eles. Você vai colocar o nome deles como você acredita que eles deveriam se chamar. Então é o trabalho, dê a ordem a isso. Para todas as coisas que nós fomos ver aqui, havia um caos e foi dado ordem. Todo o resultado do trabalho. Nós olharmos para essa madeira, ela era uma árvore bruta. Alguém precisou ir até lá, cortar aquela madeira, esculpir aquela madeira, colocar no tamanho certo, pegar a matéria-prima dos pregos também, produzir o prego. E esse prego seria martelado junto com a madeira e tornaria-se num banco. Isso é algo simples. Imagina para chegar ao celular que você usa então. Quanto caos não foi colocado em ordem para que chegasse nesse celular que existe? Quantos componentes diferentes existem aí? Então o homem foi chamado para colocar ordem nesse caos. A terra, a madeira, a água, a vento, há muitas coisas. Então o homem deveria pegar todas essas coisas, combiná-las de alguma forma e fazer com que as coisas fossem criadas. A capacidade criativa, não a partir do nada, essa somente Deus tem. Deus cria a partir do nada. Nós criaríamos a partir da criação de Deus. Essa foi a ordem de Deus para nós, então nós trabalharíamos para isso.
Mas essa tarefa, ela deixou de ser prazerosa. Antes, Adão falava assim, vem animalzinho, vem aqui. Acho que o animalzinho vinha todo feliz da vida. Olha, você vai se chamar, né, coelho. Agora ele tem que correr atrás do animal para colocar o nome nele. Corre, soa, entra no buraco e coloca lá. Esse é apenas um exemplo, irmãos. Mas o trabalho, que deveria ser um trabalho prazeroso, se torna um trabalho de pesar, de suor. Isso sim que aconteceu com a queda. Né? O que era fácil tornou difícil. E Salomão cai nesse dilema, que muitas vezes é o nosso dilema também. Ele olha para tudo e fala assim, olha, eu vou morrer assim como o tolo vai morrer. Eu vou para debaixo da terra assim como o tolo vai. E será que todo esse trabalho que eu tenho tido, o que vai ser desse trabalho? Olha o que ele diz no verso 18. Também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Eu odiei o trabalho. E o 19. E quem sabe se será sábio ou tolo? Todavia, se assenhorará de tudo que é meu, o trabalho que eu realizei, e em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. O que vai ser de todo o trabalho? Ele começa a questionar se após a sua ida, tudo aquilo que ele fez não ficaria nas mãos de um tolo. Trabalhei, lutei, batalhei para conquistar tudo isso. E se vier um tolo, ele vai arruinar com tudo. Ele vai ficar com tudo que eu construí. Ele vai ficar com tudo, não serei eu que vou usufruir disso tudo. Vai vir outro. E eu não sei nem se ele vai ser tolo ou se ele vai ser sábio. Será que vai durar o que eu fiz? É o questionamento dele. Será que vai durar? E, no caso de Salomão, o que ele temia aconteceu, né? Depois dele veio um filho chamado Roboão, que perdeu quase tudo que ele conquistou. Que triste, né? Mas aqui nós vemos um problema, o de querermos continuar controlando todas as coisas, mesmo após a nossa partida. Nós queremos continuar, controlar tudo. E grande parte das nossas ansiedades é por causa da nossa tentativa de controlar tudo na vida. Eu quero controlar tudo. Eu quero controlar todo o meu mês. Eu preciso saber o que vai acontecer no mês seguinte. Eu quero saber o que vai acontecer daqui a um ano. Eu preciso saber disso. Isso me traz dores, isso me traz a ansiedade, ela traz problemas. Nós queremos isso. E Salomão queria isso na sua vida, mas não só na vida. Ele se preocupava como seria depois da morte. Ele queria continuar controlando as coisas. E é tão prova isso que nós temos tanta preocupação com como que vai ficar as nossas coisas depois que nós partirmos, que nós fazemos um papelzinho chamado testamento, muitas vezes, né? Não, eu preciso me assegurar que após a minha ida, tudo vai continuar da forma que eu quero. Então, eu vou fazer um testamento aqui, né? Senão, não vai dar certo. Mas ele diz, Salomão, ele chega à conclusão que tentar controlar tudo na minha vida, tentar controlar tudo após a minha ida, é eu querer segurar o vento. É eu segurar o vento. É a conclusão que Salomão chega, vou segurar a fumaça. Alguém estragará o seu legado, ainda que demore. Creia nisso. Alguém vai estragar o seu legado. Pode demorar um pouco, mas alguém vai fazer isso. E temos a mesma outra preocupação com relação ao trabalho. O de ligarmos a nossa identidade ao trabalho. Como assim? Quando conhecemos alguém, dificilmente a gente pergunta assim, olha, qual comida você gosta mais? Olha, que tipo de filme você gosta de assistir? O que você faz no final de semana? Que tipo de música você gosta? Uma das primeiras perguntas que você faz para alguém é, o que você faz da vida? Principalmente os pais, né, quando vão conhecer os pretendentes, né, da filha, do filho. Olha, eu conheci alguém, viu, pai? O que ele faz da vida? Né? O que ele faz? E existem alguns cargos que nós obtemos às vezes, né, que nós fazemos questão de falarmos antes do nome da pessoa. Já não passou por isso? Olha, tem um rapaz em tal lugar, ele é juiz federal, ele chama Zé. Oxe, o cara é juiz federal. Mas o cara fala antes de falar o nome da pessoa. Porque o que eu faço acaba se tornando mais importante do que quem eu sou, muitas vezes. O trabalho, ele traz isso. E isso não é bom. Né? Isso faz com que nós trabalhemos, muitas vezes, para conquistar a atenção daqueles que nos veem. Imagina se você vive num lugar onde todos são agricultores. Não existe ninguém que não seja agricultor. Você se contentaria em ser um agricultor.
Mas se alguém montar uma venda, você já quer ter uma venda também, porque ele é o dono da venda. E aí você quer ter uma venda melhor do que a dele. E assim nós vamos. Não há problema em nós queremos evoluirmos em nossas vidas. Não há problema nisso. O problema é quando isso se torna mais importante do que quem nós somos. Eu preciso conquistar aquele cargo, senão eu não serei ninguém. Ele ignora tudo que Cristo fez por ele. Ele ignora tudo que ele é, tudo que Deus o resgatou. Ele ignora muitas coisas. Fala assim, enquanto eu não conseguir aquele cargo, enquanto eu não conseguir aquela promoção, enquanto eu não passar naquele concurso, eu não serei ninguém. As pessoas me verão como ninguém. Então ele começa a procurar um trabalho, um curso, que fará ele ter mais credibilidade nessa vida. E a preocupação não é necessariamente se vai faltar algo para ele comer. A preocupação não é se ele terá uma casa que não pinga nele. A preocupação é, eu preciso ter uma posição de status. Eu preciso ter uma posição. Eu preciso ter um nome. E aí nós vamos criando até nomes para algumas profissões, né? Vários nomes. E está na moda até. Então, isso se torna importante. Mas traz fadiga, traz cansaço. É o que Salomão está dizendo. Colocamos nosso valor na nossa ocupação. E não deve ser assim. Salomão sabe que o trabalho traz cansaço. E traz cansaço físico e emocional. Às vezes, mais de 40 horas semanais nós trabalhamos, nosso corpo cansa. A nossa mente cansa. Temos fadiga no coração também. Nossa mente cansa, nosso coração cansa do trabalho. Não somente o nosso corpo. Nós temos desentendimentos no trabalho com colegas. Você passa por isso? Né? Nós temos desentendimento, às vezes, com o nosso chefe, a incompreensão dele. Meu chefe não me compreende, aquilo me traz um cansaço, um pesar. Minha colega de trabalho, não me dou com ela. Ou será que isso é coisa do passado? Não existe mais. Será que foi só no passado que isso aconteceu? E quando Salomão olha para essas coisas, ele aparenta um breve desespero. Olha o que ele diz no verso 20. Então eu me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero, no tocante ao trabalho, ao qual realizei debaixo do sol. Ele aparentemente está desesperado, né? Parece não ter saída. Tudo que ele faz traz cansaço, fadiga. Ele fala assim, o trabalho é pesaroso, traz fadiga. E o pior, pode vir alguém depois, um tolo, e acabar com tudo. Olha o dilema de Salomão. Eu estou trabalhando, eu ainda velho trabalho, construo, faço, e pode vir um tolo e acabar com tudo. E afinal irei morrer como um tolo. É o que Salomão pensa. De que vale então trabalhar tanto? E ele olha e vai mais além ainda, diz com tanto cuidado, sabedoria, realizei todo o meu trabalho. Né? Mas quem herdará tudo isso não trabalhou para consegui-lo. Eu fiz com tanto cuidado, com tanto esmero, lutei. E quem vai vir não teve trabalho nenhum para conseguir. Olha o que Salomão diz. Ele apenas receberá o trabalho, todo o esforço. Ele não saberá o custo de cada uma das coisas. A mãe fala muito isso para o filho também, né? Você não sabe o custo disso aí. Quando a criança pega um Danone, ela fala assim, não quero mais. Você não sabe o custo que é isso aí. Pega uma roupa, um brinquedo. Criança é assim, pega aquele brinquedo, né? Caríssimo. E joga dentro da piscina. E quebra o fio. A mãe fala assim, você não sabe o quanto me custou isso. Salomão está tendo esse mesmo sofrimento, assim. Quem vai vir depois de mim não vai saber o quanto eu trabalhei. Olha no verso 21 que ele diz. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho com porção de quem nele não trabalhou. Também isso é vaidade, grande e mal. É feito com tanta sabedoria, com tanto cuidado, mas deixará para quem não trabalhou. Não trabalhou para isso, isso é um grande mal, ele diz. Deixarei tudo para quem não trabalhou. E às vezes acontece isso no trabalho também, né? Nós fazemos com carinho, com dedicação, outros levam o mérito. Já aconteceu com vocês? Olha, eu fiz, preparei com carinho, com dedicação. Aí outro vai e leva o mérito do seu trabalho, né? E isso é mal, conclui o pregador, né? Então, qual é a verdadeira porção que eu levarei de tudo isso? O verso 22. Qual é a porção? Porque que mais tem um homem de todo o seu trabalho e da aflição de todo o seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol?
Para que toda essa dor e sofrimento, então, Salomão pensa, por que tudo isso? O que eu trabalhei pode ficar para um tolo que destruiu tudo. O que eu trabalhei, me afadiguei, fiz com tanta sabedoria, com tanta destreza, pode vir alguém e arruinar tudo isso. É fadigante. Para que tudo isso? Então todas as inquietudes vêm sobre Salomão. Todos os pensamentos ruins. Olha o que ele conclui no verso 23 sobre isso. Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa seu coração. Também isso é vaidade. Alguém já passou por isso aqui? Dores, ocupação, aflição, e de noite não descansar? Não descansar, deitar a cabeça no travesseiro e pensar no trabalho. Alguém já passou por isso alguma vez na vida? De deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, como vai ser amanhã? Ah, ela me olhou torto. Ah, eu vi um e-mail. Ah, eu fiquei sabendo de umas coisas aí. E aí vai dormir pensando nisso. A ocupação passa a ser uma aflição. Será que eu estarei lá o mês que vem ainda? Será que irei no próximo corte? O que será de mim? Alguém já pensou isso? Fiquei sabendo que vai haver corte. Não dorme à noite. Será que eu vou estar lá o mês que vem? Tenho tanta conta para o mês que vem, o cartão está altíssimo para o mês que vem. Dei vários cheques no mês que vem, será que eu vou estar lá o mês que vem? E aí, chega na sexta-feira, mais ou menos 5:30 da tarde, o desespero bate, porque normalmente as empresas demitem na sexta-feira às 6 horas da tarde. Né? E aí vem aquele desespero. E aí vem aquela moça passando do RH, com uma prancheta na mão. Você quase desmaia, vou desmaiar, me leva para o hospital e eu passo do dia. Aflição e dores. O trabalho traz isso, Salomão pensa. Será que isso tudo vale a pena? Ou se não, pensar, que trabalho ruim, que trabalho estressante. Ele não permite ser quem eu sou, eu poderia ser muito mais se eu tivesse outras oportunidades. Aí você pensa, mas o trabalho do outro sim. O trabalho que ele faz, isso é um trabalho mole. E esse trabalho eu gostaria de fazer. Aí o outro pensa a mesma coisa de você. Que trabalho bom é o seu, né? Que trabalho tranquilo. Pura aflição. Até de noite o coração não descansa. Quantas verdades, irmãos. Nós estamos falando de uma carta escrita aproximadamente 3.000 anos atrás. Ele diz, o trabalho traz dor, traz aflição, não te permite descansar de noite. E às vezes nós passamos por isso. Momentos que nós deveríamos estar nos deleitando com as nossas famílias. Momentos que nós deveríamos estar aproveitando com nossos amigos, com nossos familiares. Filhos, filhas, pai, mãe, irmãos, com o nosso cachorrinho. Passeando, comendo. Em festas, em jantares. Nós temos aflição atrás de aflição. Salomão passou por isso, nós passamos por isso. Aí você pensa, é a dor, é a aflição, mas eu preciso do trabalho. Assim como a música do Legião que nós lemos no começo. Eu preciso dele. Eu tenho que trabalhar para poder viver, para poder comer, para poder comprar meus desejos, minhas necessidades. E o medo de que temos, por exemplo, do futuro da nossa vida, da nossa família, nosso trabalho, às vezes nos faz ficarmos paralisados. Eu preciso disso. Eu tenho que trabalhar. Mas como é doloroso, como me traz aflição. E o futuro, como será? Eu preciso disso. Isso só traz aflição, aumento de aflição. E às vezes nós fazemos coisas até que nós não deveríamos fazer. Forjamos doenças, forjamos coisas, mentimos, somos desleais. O fato de queremos poupar os nossos filhos do trabalho nos corrói por dentro muitas vezes. Eu quero dar para ele o que eu não tive. Você já ouviu isso da sua mãe? Você já disse para o teu filho isso? É normal. Então eu preciso trabalhar, dia e noite. Eu preciso sentir dor mesmo, porque eu preciso dar para o meu filho algo que eu não tive. Não se iluda, ele vai pensar a mesma coisa para o filho dele. Assim como você ouviu da sua mãe, ela provavelmente ouviu da mãe dela. Apenas aumento de aflição.
Temos o senso de não estarmos sendo compreendidos, não estamos sendo valorizados por nosso chefe, companheiro de trabalho, em nossa casa também não é diferente. Às vezes a sensação de sermos inúteis nos assola também. Será que toda a minha fadiga é em vão? Salomão pensa. Tudo que eu faço, sempre haverá mais, nunca acaba, a meta sempre vai ser renovada, ela sempre começa no outro mês, um projeto sempre será novo. Um médico que traz uma criança ao mundo, né? Que lindo, veio com saúde, eu fiz o parto, tem outra esperando lá atrás. Fez uma cirurgia de coração, deu tudo certo, mas já tem outros precisando. Será que vale a pena? É o que Salomão diz. Será que compensa? E nós vivemos sempre olhando para frente. Sempre olhando para frente. E nós somos ensinados assim. Nós somos doutrinados desde criança. Você começa, com poucos aninhos você vai para a escolinha. Né? Eu não sei como é que chama mais. Mas você vai para a creche, berçário, não sei. Aí fala assim, não, quando eu sair daqui, eu vou para a escolinha. Aí vai para a escolinha, criança. Aí fica lá, não sei até quantos anos, 5, 6 anos, não sei. Aí sai de lá e fala assim, agora vai para o primário. Não, agora vai começar. Agora, aquele momento era de luta, mas agora... Aí você vai para o primário. Aí depois você vai para o outro nível. Depois para o outro. Depois ensino fundamental, médio. Você sai de lá com 17 anos e fala assim, olha, agora eu vou descansar. Aí você tem que entrar na faculdade. Aí te falam assim, olha, você tem que entrar na faculdade, senão você não vai descansar. Aí você entra na faculdade. E aí você sai de lá, talvez 23 anos, não sei, 22. Aí dizem para você assim, olha, uma faculdade não serve mais para nada, você tem que ter uma pós-graduação. Aí você vai para a pós-graduação. E aí você tem que fazer também o inglês e outras coisas. Mas você sempre olhando assim, olha, quando eu tiver isso, aí eu vou descansar. E aí você está com 20 e tantos anos. E pensa que acabou? Aí você entra na empresa. Saiu, feliz da vida, graduado, pós-graduado, com inglês, aí você entra naquela empresa e fala assim, olha, essa empresa multinacional que eu sempre desejei, agora eu vou ser feliz. Aí você entra lá, o chefe diz assim, olha, aqui tem 15 níveis, tá? Você entrou no último, que está chegando agora. Aí começa a escalada de dor de novo. E aí você começa a olhar assim, mas quando eu tiver com 65 anos, vou me aposentar, aí eu vou comprar um ranchinho, e não chega. A felicidade no trabalho parece ser... Você viu aquele desenho em que o cavalo está andando assim, e quem está assim... O Pica-Pau, acho que fazia isso. E aí ele queria que o cavalo andasse, ele colocava uma cenoura na frente, assim, com uma vara. Aí o cavalo, eu vou pegar a cenoura, e vai atrás da cenoura, só que a cenoura está amarrada. Ela nunca vai chegar. E a felicidade no trabalho, para nós, é como a cenoura na frente do cavalo. A gente começa a correr atrás dela, só que ela anda junto a gente. Ela sempre estará na frente. É o que Salomão... chega à conclusão, falou assim, olha, eu corro e não alcanço. A felicidade no tal trabalho. O que está querendo nos dizer? E o que Salomão está querendo nos dizer com isso, então? Ele está querendo dizer que, se nós colocarmos a perspectiva da nossa vida no trabalho, e que ele trará a satisfação e o prazer que nós tanto queremos, nós só encontraremos fumaça. É correr atrás do vento. Parece triste sem solução. Mas calma, né? O texto não acaba aqui. Ele continua. Águas serenas esperam nossa navegação, né? Agora o segundo momento. O trabalho nos permite contemplar a glória do porvir do reino de Deus. Olha o verso 24. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também isso vi que vem da mão de Deus. Tudo é fadigante, tudo é trabalhoso, traz dor, traz cansaço, traz luta. Eu olho para o futuro também, as esperanças não são boas, pode vir um tolo e acabar com tudo. Eu vou morrer e não vou aproveitar. Então, para que serve tudo isso? Aí Salomão diz, mas bom é para o homem comer e beber, fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isso vem da mão de Deus. Após fazer aquele relato triste, ele vê algo bom. Ele poderia ainda achar prazer no trabalho. O trabalho ele é bom para grandes e pequenas tarefas. Ele é importante, nosso trabalho é importante. Nós somos feitos para o trabalho. Quando Deus nos fez, Ele nos fez para o trabalho. No princípio, quando Deus instituiu as leis, Ele disse assim, olha, o homem vai descansar. Só que antes de descansar, ele vai trabalhar 6 dias. Não é uma maldição, é um propósito de Deus. O homem vai trabalhar por 6 dias, ele vai descansar no 7º. Nós somos dotados com conhecimento, com sabedoria.
Nós somos feitos para criar, para colocar a ordem no caos. E quando fazemos isso bem feito, nos satisfazemos com isso. Você já sentiu isso? A satisfação do trabalho? Você já sentiu a frustração do trabalho? A dor, o pesar, mas você já sentiu a frustração do trabalho? Um médico que acaba de fazer uma cirurgia, a pessoa sai bem. Uma cozinheira que faz aquele prato maravilhoso, as pessoas comem, falam super bem. Uma assistente social que ajuda uma família. Um advogado que ganha uma causa para uma pessoa que estava desenganada e agora começa a receber uma pensão, alguma coisa. Você já sentiu satisfação no fruto do seu trabalho? Em qualquer coisa que seja. Se você recolhe lixo, você vê aquela rua limpa e vê que ficou melhor por sua culpa. Você que é um jardineiro e faz um trabalho bem feito e vê aquele jardim bonito, cheiroso, as abelhas vindo, né? A satisfação. Nós somos feitos para isso, nós somos feitos para trabalhar. Tudo que nós fazemos é porque Deus nos dotou com conhecimento e sabedoria e capacidade para isso. Há pessoas que são boas com números, outras são péssimas, algumas são ótimas com textos, outras são horríveis. Algumas cozinham maravilhosamente bem, outras queimam o miojo. Deus nos deu capacidades, sabedorias, conhecimentos, talentos diferentes. E com o projeto de possuirmos os projetos para Deus, nos trazer satisfação e nos gloriarmos em Deus. O trabalho que Deus nos deu é com dois propósitos: de nos trazer satisfação no fruto dele e glorificarmos a Deus através dele. Nós somos chamados para sentirmos prazer através do fruto do nosso trabalho. Agora eu te pergunto, você tem sentido isso? Prazer no fruto do seu trabalho? Você, professor, quando vê um aluno aprendendo a ler e lendo seus primeiros textos, resolvendo aquela equação difícil e coisas do tipo, você tem sentido prazer nisso? No seu trabalho? Nós somos chamados também para glorificarmos a Deus no nosso trabalho. Você tem sentido isso também? Que Deus tem sido glorificado no seu trabalho? Você tem sentido isso? Que Deus foi glorificado através do que você fez? Não é apenas cantar ou pregar, irmãos, que traz glórias ao nome de Deus, mas todo o seu ofício traz. Certa vez um sapateiro chegou para Lutero e disse assim: Senhor Lutero, eu só sei fazer sapatos. O que eu faço para glorificar a Deus? Lutero então disse: faça o melhor sapato possível e venda no preço mais justo. Deus será glorificado com isso. Porque Deus deu a capacidade para isso. Há um filme antigo, talvez você não conheça o filme, mas conhece a música, né? Carruagem de Fogo chama o filme. Aquela musiquinha, pam, 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 sabe? Que ficou conhecida mais pelo Ayrton Senna, quando ele ganhava uma corrida. Aquela música de um filme chamado Carruagem de Fogo. E tem um personagem no filme chamado Eric Liddell. E ele se prepara para a Olimpíada porque ele é um corredor. Só que ele também sentiu um chamado missionário. Ele e sua irmã, os dois sentiam um chamado missionário. E eles queriam ir para a China, para pregar o evangelho na China. E a sua irmã fica brava com ele, porque ele parece que não está querendo ir para a China, ele está querendo correr só. E ela fica brava com ele. E ela vai questionar ele, e ele responde da seguinte forma: Deus me fez rápido. Quando eu corro, eu sinto seu prazer. Desistir seria um desacato. Vencer seria honrá-lo. O personagem diz isso. Deus me fez rápido. E quando eu corro, eu sinto prazer de Deus quando eu corro. E eu desistir seria um desacato pelo que Deus me deu. Seja ensinar, cozinhar, legislar, qualquer coisa. Ele nos vocaciona, nos dá tarefa, e seria um desacato não fazermos. E não podemos fazer o trabalho apenas por fazer, apenas por dinheiro, apenas para garantir um futuro à nossa família. Se nós estivermos pensando no nosso trabalho apenas para ganhar dinheiro, apenas para garantir um futuro, apenas para garantir a prestação que vai vencer, apenas o que você tem que fazer, você só vai encontrar dor, tristeza, fadiga, cansaço, só isso. Cuide de glorificar a Deus e Deus cuidará de você. Cuide de sentir prazer no trabalho que Deus te deu, no ofício que Deus te deu. Sinta prazer e glorifique a Deus nisso. E Deus cuidará da sua família. Deus cuidará do seu futuro. Quando você o glorifica, Ele cuida do resto. Olha o verso 25 que ele diz:
Pois quem pode comer? Ou quem pode gozar melhor do que eu? E o 26. Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Salomão aproveitou de todo o fruto do seu trabalho. Mas ele sabia que enquanto ele olhasse para o seu trabalho com os olhos debaixo do sol, ele só encontraria enfado. É o que ele diz. Deus dá sabedoria para o trabalho e dá com razão. Ele faz para conhecermos o que Ele nos dá. Deus nos dá o trabalho para nós conhecermos o que Ele nos dá. Ele nos dá prazer no fruto de nosso trabalho. Não gozarmos do fruto do nosso trabalho é uma afronta a Deus. Deus nos permite trabalharmos, criarmos, darmos ordem ao caos. E não sentirmos prazer é uma afronta a Deus. Não gozarmos do trabalho. Queremos trabalhar e trabalhar ainda mais, até perdermos o sono e não encontramos prazer nenhum nisso. Você consegue ser mais feliz com isso? Trabalha, perde o sono por isso, você alcança a felicidade com isso? Nós alcançamos com isso, Salomão não encontra. Achamos que teremos controle de tudo e não teremos. Deus nos dá alegria no fruto do trabalho. Ele, Deus, descansou e se alegrou do seu trabalho. No sexto dia, quando ele olha para tudo que ele fez, ele se alegra e fala assim, eu fiz tudo e ficou muito bom. Deus olha para o seu trabalho e diz, ficou tudo muito bom. Trabalhe sim, mas viva e aproveite com sabedoria. Não simplesmente ajunte para quem não terá conhecimento do que você trabalhou. Trabalhar é um fato. Não ter prazer no trabalho e não glorificar a Deus é um desacato. É o que Salomão está dizendo. Mas parece que Salomão ele parece meio bipolar, né, no que nos diz. Primeiro ele diz que o trabalho só resulta em fadiga e tribulação, agora dá prazer. Mas o que ele quer nos dizer é a posição que o trabalho... O que Salomão está querendo nos dizer de fato é a posição que você coloca o trabalho em sua vida dirá o que ele é para você. Se você colocar o trabalho como o mais importante em sua vida, ele só vai te trazer dor e enfado. Se você colocar beber, comer, viagens, como nós temos visto, como prioridade em sua vida, não passará de fumaça, de fadiga, de frustração. Mas se tudo isso, se o comer, o beber, o usufruir, o aproveitar, o trabalhar, o ver o fruto, se tudo isso você olhar para essas coisas e enxergar como dádivas que Deus lhe concedeu, então você poderá aproveitar do fruto do seu trabalho. E Deus poderá ser glorificado. E aproveitar o mundo até que Ele venha. Isso será para nós peso de glória. Nós não podemos pensar pequeno demais, irmãos. Eu trabalho apenas por isso. Eu só trabalho para colocar o dinheiro na conta dos patrão. Eu só trabalho para fazer isso. Eu só trabalho para aquilo. Não, eu trabalho para me satisfazer também. Eu trabalho para ser feliz, para usufruir do fruto do trabalho. E eu trabalho para glorificar a Deus. Não há trabalho pequeno demais para Deus. Não olhe para o mundo como se ele fosse tudo que existe. E às vezes nós fazemos isso. Comer e beber e usufruir são dádivas que vêm das mãos de Deus para nós. Usufruirmos e gozarmos do fruto do nosso trabalho. E nós devemos encontrar prazer nelas. Quando trabalhamos no Senhor, nosso trabalho não é vão. O cristão deveria ser a pessoa que mais aproveita, porque ele sabe de onde vem. Todas as coisas belas dessa vida vêm da mão de Deus. E o cristão deveria ser o que mais aproveita todas essas coisas. E nós somos chamados para glorificarmos a Deus no fruto do nosso trabalho, mas ainda mais, nós somos feitos para glorificarmos a Deus nos frutos do trabalho de Deus. E o fruto do trabalho de Deus chama Jesus Cristo. Nós somos chamados a nos alegrarmos com o trabalho de Deus, com o trabalho que Ele fez por nós, com o fruto do seu trabalho. Deus fez o homem, Deus fez a criação, fez tudo belo. Nós somos chamados para aproveitar tudo isso, para pôr ordem a esse caos. Mas Deus não fez só isso, Deus também entregou o seu Filho para morrer por nós. Deus deu Jesus Cristo, é o que havia de melhor para Ele, e Jesus Cristo trabalhou por nós. E às vezes nós queremos trabalhar no lugar de Jesus Cristo. Nós queremos trabalhar por Ele, fazendo o trabalho que Ele já fez e deixou concluído. A pior coisa para uma empresa se chama retrabalho, que é quando um trabalho foi mal feito tem que fazer novamente. Mas pior ainda é você refazer um trabalho bem feito.
e refazer um trabalho perfeito. Jesus Cristo conquistou a nossa salvação na cruz, e foi o trabalho das mãos de Deus. E às vezes nós queremos trabalhar pela nossa salvação, e é tolice. Nós não vamos conseguir nada além de enfado, cansaço, tribulações. Há obras que vêm de Deus e há obras que são exclusivas de Jesus, de Deus, e obras que são de homens. E a salvação é um trabalho de Deus, através de Cristo. Isso não vem do trabalho de nossas mãos. Se tentarmos trabalhar em prol da salvação, que é a mais perfeita obra de Deus, os 7 dias não serão suficientes. Enquanto nós não olharmos para o fruto do nosso trabalho, as dádivas que Deus nos dá como dádivas, 7 dias não serão suficientes. Nós precisaremos de 7 noites. 6 dias serão pouco, teremos que trabalhar no domingo também. Enquanto nós não entendermos que o trabalho é uma dádiva de Deus e o descanso também, nós só encontraremos tristeza. Mas se nós olharmos para cima do sol, para Cristo, para o trabalho de Cristo, e nos regozijarmos no fruto do trabalho de Cristo, então nós acharemos descanso para nossas almas. É isso que Deus nos promete, através do trabalho de Cristo, descanso para as nossas almas. É isso que Ele nos faz. Tudo nesse mundo pertence a Cristo. Ele nos fez herdeiro de tudo. Nós, irmãos, temos que parar de correr atrás do vento, atrás da vaidade. Ele diz no final do texto: mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para doá-lo ao que é bom perante Deus. Tudo será nosso, irmãos. Ainda que o ímpio trabalhe e lute e conquiste, um dia será nosso. A terra, a palavra de Deus nos diz no livro de Salmo que a terra é a herança dos justos. Tudo será nosso. Às vezes nós encontramos em dilemas em nossas vidas. Será que tudo isso vale a pena? Será que todo o trabalho que eu fiz vale a pena? Toda a fadiga? E eu te digo, depende de como você olha para essas coisas. Devemos olhar para o nosso trabalho, nos alegrarmos nele, glorificarmos a Deus nele. E devemos olhar para o trabalho de Cristo e ver que ele foi perfeito, e nos alegrarmos nele. Assim, Deus é glorificado, quando fazemos essas coisas. E no começo, eu falei que nós viríamos a gramática se tornando poesia, né? Há um livro de C.S. Lewis. Quem não conhece C.S. Lewis é o autor de Crônicas de Nárnia, um escritor cristão. E ele dizia que nós somos, às vezes, como aquele estudante que começa a estudar gramática grega, porque lhe foi imposto pelos pais, porque era um dever da escola. E ele começa a estudar gramática grega e começa a ver que tudo aquilo é pesaroso. Ele não vê futuro nenhum naquilo. Ele só vê como dor, como labuta. Que valia tem isso? Que proveito tem nisso ao estudar gramática grega? E de tanto que ele estuda, em determinado momento ele tem contato com os poemas gregos. E aí, quando ele tem contato com os poemas gregos, ele percebe a riqueza daquilo que ele aprendeu. Ele fala: agora eu vejo que a gramática se tornou em poesia. E aquilo para ele alegra o seu coração. Porque ele fala assim: eu vi o fruto do meu trabalho, eu vi para o que eu trabalhei, para o que eu estudei. Que nós possamos ser assim também. E eu quero terminar com uma frase de um livro, desse mesmo livro de C.S. Lewis. Ele diz assim: os livros ou a música em que nos apreciam, em que nos parecia morar a beleza, vão trair-nos se neles confiarmos. Ela, a beleza, não estava neles, apenas nos vinha por intermédio deles. E o que nos vinha era uma grande saudade. Tudo isso, a beleza, a memória do nosso passado, são belas imagens do que realmente desejamos. Mas, quando confundidos com a coisa em si, transformam-se em ídolos múdulos e despedaçam o coração que os adora. Porque eles são as coisas propriamente ditas. São apenas aroma de uma flor que não encontramos. O eco de uma melodia que ainda não ouvimos. Notícias de um país que não visitamos. Não busque encontrar o seu prazer na comida, na bebida, nos prazeres dessa vida. Por mais que tudo isso possa parecer bom, o que tem reservado para nós, ele fala, não passa do aroma da flor que nós veremos um dia. Não passa do eco da música que nós ouviremos um dia. É apenas a lembrança de um país que nós visitaremos. Não olhe para as coisas como um fim em si mesmo, mas olhe tudo isso como uma dádiva que Deus lhe deu para você se alegrar e regozijar, e olhe para tudo isso como um meio que você glorificará a Deus.
e olhe para o trabalho perfeito de Cristo na cruz. Amém? Se você tem corrido atrás do vento, tem lutado para conseguir vencer com suas forças, conquistar a salvação que vem de Deus, que você ore nessa noite pedindo para Deus, para que encontre descanso em Deus, repouse nele, porque Ele promete isso para nós, e Ele nos fará isso. Corra para Cristo, corra para Jesus. Se você ainda não entregou todo o seu trabalho nas mãos dEle, se você tem encarregado seu fardo pesado ainda, corra para Cristo. Ele diz assim: eu tomarei o seu fardo pesado, lhe darei um fardo que é leve. Amém? Não busque encontrar no trabalho que somente Deus pode te dar. Vamos orar.